dois resistores ômicos, já falei sobre isso na questão 1, ômico é um resistor constante, seu valor não varia, se você variar a corrente, continua com a mesma resistência. R1 e R2, ó, no desenho típico da banca VUNESP, muito bom, tem um desenho aqui, estão ligados por meio de fios de resistências expressivas, então os fios são bem ideais também, não preciso considerar ele como outros resistores. Vírgula, a um gerador de força eletromotriz constante é igual a 40 volts. Então, ele me deu a força eletromotriz aqui do gerador, que é 40 volts. Sabe-se que, nesse circuito, a potência dissipada pelo resistor R1 é 20 watts. Aqui. Lembra que, como eu falei, a potência dissipada não precisa ser RI quadrado, porque pode ser a potência útil, U vezes I, ou U quadrado sobre R, porque a utilidade do resistor é dissipar. Então, você calcular usando a equação da potência útil, ou da potência dissipada, ou do P igual a U ao quadrado sobre R, vai dar o mesmo valor, tá certo? Depois de achar todos os valores dessa questão, se quiser voltar e testar o que eu falei, é uma boa dica aí para vocês internalizarem essa ideia, que qualquer uma das três equações para o resistor vai dar o mesmo valor. As três equações são aquelas que eu ensinei na questão 2 dessa aula, que eu vou colocar aqui rapidamente. E que R2 é igual ao 2R1. Então, ele falou que a potência dissipada no R1 é 20 watts e que o R2 tem o dobro do valor do R1. Nessas condições, a corrente elétrica total fornecida pelo gerador do circuito tem intensidade tanto. Bom, aqui eu fui por um caminho que eu acho que é o melhor, mas não sei se é o mais rápido. Acho que é um dos mais rápidos, mas deve ter outros equivalentes. Então, eu vou por esse caminho. Se você viu por outro caminho, está vendo essa questão, quer discutir esse outro caminho, mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, ou se você estiver vendo no canal do YouTube, enfim, e quiser mandar uma mensagem discutir, fica à vontade. Eu, assim que tiver um tempinho olhar a mensagem, eu dou uma olhada, porque tem mais de uma maneira, eu acho, de fazer essa questão. Uma é você achar o R equivalente, e aí fazer o E igual a RI para o circuito como um todo, e achar a corrente como um todo. A outra é você achar a corrente só no R1, achar a corrente só do R2 e somar, né? Porque aqui, ó, vamos ver o caminho da corrente, que eu falei que é uma habilidade boa de se desenvolver, ó. Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo, que é a barra maior. Corrente convencional sai do polo positivo. Então, aqui saiu I. Ela vem aqui e encontra uma bifurcação, ó. Então, vai uma parte aqui por cima, chamar de I1, e outra parte aqui por baixo, chamar de I2. Aqui vem ainda o I1, se reúne com o I2, nesse ponto aqui, ó, se reencontram e volta a ser o I. Tá certo? Acabou de me ocorrer uma coisa aqui que podia ser feita também, um outro caminho. Tem vários caminhos essa questão. Vamos fazer primeiro o que eu fiz aqui antes da aula. Se eu ver que vale a pena, eu faço mais um outro jeito aqui que eu acho que eu vi aqui e fiquei curioso. Dá uma curiosidade quando você fala, nossa, será que por aqui seria um caminho melhor? Mas espera aí, vamos por partes. Eu vou primeiro pegar, lembra das equações da potência que eu ensinei na questão 1 ou foi na questão 2 dessa aula? Que energia sobre tempo é a definição, mas em eletrodinâmica você também tinha mais essas três aqui. R quadrado. E a que eu vou usar primeiro, que é essa aqui, o por o ao quadrado sobre R. Para quando é eletrodinâmica você pode usar essas três também. Então eu vou pegar, olhar só para o R1, que é onde deu a potência, e vou aplicar a potência é igual a U ao quadrado sobre R. Por quê? Porque eu tenho o U, pode ver que R1 está em paralelo com R2, que está em paralelo com o E. E o E é 40 volts. Portanto, a tensão aqui no R2 e a tensão nos terminais de R1 também são 40 volts. Essa cor não ficou legal. Está parecendo que é uma linha do circuito. Deixa eu fazer outra cor. Então, ele deu que aqui é 40 volts e está tudo em paralelo. Então, aqui é 40 volts. Nos terminais de R2 é 40 volts, nos terminais de R1 é 40 volts. Todo mundo em paralelo, mesma diferença potencial, né? Se eu pegar esse ponto aqui e chamar de A, esse ponto vai ser A de novo, porque não tem nenhum elemento de circuito. É o mesmo potencial, esse ponto é o mesmo potencial. Esse ponto vai ter o mesmo potencial desse aqui, ó, esse aqui é A, esse aqui é B. Aqui é B, aqui é B e aqui é B, porque não tem nenhum elemento de circuito. Portanto, todo mundo está entre os potenciais A e B. Mesma diferença potencial, está em paralelo. Volta para cá. Então, vou olhar primeiro para o 1 apenas. Então, vai ficar a potência em 1 vai ser igual a tensão em 1 ao quadrado pela resistência 1. A potência dissipada em 1 é 20 watts, foi dado. O U em 1
é o mesmo do gerador, que é 40 ao quadrado. Vou colocar 40 vezes 40 para facilitar a matemática. Que daí eu divido por 20 nos dois lados. Aqui fica 1, aqui fica 2. Eu já encontro que o R1 é o quê? 80 ohms. Já achei o valor desse. Bom, se o R2 é o dobro de R1, já achei também o valor desse. Quanto que é o dobro de 80? 160 ohms. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz o R equivalente aqui. Agora, a primeira parte vai ser igual para as duas maneiras que eu vou resolver aqui. Acho que eu vou resolver a outra também, que eu acho que está ficando legal. Mas vou fazer primeiro de qualquer forma, porque a outra não sei se vai dar certo. Quase certeza que vai dar certo, mas eu não fiz ainda. Vou fazer o que eu já fiz e tenho certeza que vai dar certo, que é achar o R equivalente do sistema. Como aqui eu tenho paralelo, associação em paralelo, eu só falei em série na questão 1, né? Em paralelo de resistores, eu costumo separar em dois casos. Ah, eu sei, mas professor, tem aquela equação 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Sim, tem. Mas ela não costuma ser prática. Então, eu prefiro separar em duas possibilidades. 2 resistores distintos. E o outro caso vai ser N resistores, N vai ser uma quantidade qualquer, iguais. Ou seja, essa primeira equação só funciona para 2. E se tiver mais, professor? Você faz com 2, e aí quando você faz o equivalente, o que você está fazendo? Substituindo eles 2 por 1 só, né? Equivalente. Pega o valor, faz com o próximo, pega o valor, faz com o próximo. Nunca tem muitos, né? Se tiver algum dia muitos, aí você usa 1 sobre R equivalente em paralelo. Então, o R equivalente, quando tem dois resistores diferentes associados em paralelo, você faz o produto, R1 vezes R2, sobre a soma, que é o que eu vou fazer nessa questão. E quando eu tenho N resistores iguais, é mais fácil. Você pega o valor de todos são iguais, digamos, a R, e divide pela quantidade N. Então, vamos aplicar aqui. Vou fazer o R equivalente de dois resistores associados em paralelo e são diferentes. Um de 80, o outro de 160. Então, vou fazer produto sobre a soma. Que vai dar, aqui eu não faço a conta, que vai dar muito grande, vai simplificar. 80 com 160 dá 240. Por 80 aqui dá 1, por 80 aqui dá 3. É isso mesmo? Parecendo que o resultado dava... Não, é isso mesmo. Então, essa conta não vai dar exata. Então, eu vou deixar assim, 160 sobre 3 ohms, é o R equivalente. E agora eu vou fazer o URI para o sistema todo e vou achar a resposta. Basta isolar o I, vai dar U dividido por R. Eu pego o U de todo o circuito, que é o U do gerador, 40. Divido pelo R equivalente, que eu acabei de achar, 160 sobre 3. É o mesmo que 40 vezes 3 sobre 160. Por 40 aqui dá 1, por 40 aqui dá 4. Então, vai dar aí 3 sobre 4, que é exatamente 0,75 ampere, que é o gabarito da letra A. Mas antes de marcar, deixa eu testar a outra maneira que eu vi aqui, vamos ver se sai melhor. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou colocar aqui outra forma. Talvez, né? Vamos ver. De qualquer maneira, vai ser legal para pensar nela. Outra forma, eu faço aqui a potência, acho a resistência de 80 ohms, e aí, como está em paralelo, e agora tem que saber tem que ser um pouquinho mais ninja aqui. Quando eu tenho dois trechos em paralelo, a corrente e a resistência daqueles trechos são inversamente proporcionais. Para um mesmo U entre dois trechos, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, se aqui é o dobro da resistência, se esse trecho de baixo do R2 tem o dobro da resistência do trecho de cima, é porque a corrente que vai passar pelo R2 é a metade da que vai passar em cima. Então, é na proporção 2 para 1. Então, eu vou pegar a corrente inteira, que é I, vou dividir em 3 partes, digamos, I sobre 3. A corrente total não é I? Eu tenho 2 partes para vir por baixo e uma parte para vir por cima. Então, fatia a corrente em 3 partes iguais. Fatiou? É bem imaginação isso aí, né? Imagina que a corrente é um chocolate com 3 quadradinhos. Quebrou os quadradinhos,
três partes. Duas dessas partes vão para esse R2, então eu posso falar que essa corrente I2, na verdade, ela é 2 terços de I, e uma dessas partes, aqui 1, ó, vai passar por aqui. Então, essa corrente I1, ela é 1 terço de I, ou I sobre 3. Ou I sobre 3. E eu consigo calcular a corrente que vai passar em cima. A corrente vai passar em cima, eu faço U igual a RI só aqui para cima. O U é 40. O R é 80. Então, o I é... Esse aqui seria o I1. Que, na verdade, é I sobre 3. Opa! Errei conta? Aqui é 2 terços, vamos ver, parece que eu errei conta. Aqui vai ser o dobro. Aqui é... Ah, não, aqui é metade, é ao contrário, gente, é ao contrário. Aqui é 2i sobre 3. Aqui é uma... Ó, falei ao contrário. Aqui é o dobro da resistência, então vai ir... E aqui vai ser o dobro da resistência, vai ser metade da corrente. Então, é uma parte para cá e duas partes para cá. A corrente vai passar mais onde tem menos resistência. Foi esse meu erro. Então, só corrigindo aqui, aqui era embaixo é que vai passar menos corrente, que é o I sobre 3. E em cima é que vai passar mais corrente. Vai passar o dobro, já que a resistência é metade, 2I sobre 3. Então, agora basta isso aqui, já acabou a questão. Ó. U é igual a R vezes I1. Olhei só para o de cima. O U do 1 aqui é 40, o R aqui de cima é 80. E aqui é o I1. Só que o I1 eu sei que é 2I, que é a corrente total, sobre 3, por causa dessa proporção. Daqui ser metade, então passa o dobro da corrente que passa aqui. Então aqui eu vou passar 1 terço da corrente total, e aqui eu vou passar 2 terços da corrente total. Então aqui é 2I sobre 3, que vai dar 3 vezes 0,5, que dá 1,5. Perfeito, dividido por 2, passo 2 dividindo, que vai dar 0,75 amperes. Saiu mais rápido, mas você tinha que ter um pouco mais de afinidade com esse tipo de questão, de perceber. Tem dois caminhos em paralelo e é fácil ver a proporção entre as resistências de cada trecho. Se aqui é o dobro daqui, então a corrente passa aqui é metade do que passa em cima. Então, a proporção é de 1 para 2, pega o total, quebra em 3 partes, dá uma parte para o de baixo, 2 para o de cima. Então, fica a corrente total, 1 terço dela para baixo e 2 terços dela no trecho de cima. Usa U igual a RI no trecho de cima, porque é o que você tem o R, porque você achou aqui primeiro. Ó, de qualquer maneira, tinha que achar isso aqui primeiro. Né? E... Não precisava achar, ó, mais rápido ainda. Mas, ó, três maneiras. Aqui outra forma, acabei de ver outra maneira mais rápida. Tem 3 maneiras já aqui, ó, outra forma. E aqui, ó, sem precisar achar isso, eu vou direto na potência. Eu tenho que perceber isso aqui, que aqui é 2i sobre 3. Pego a potência. Ah, não, a questão que tinha potência era outra. O que eu tinha nessa aqui? Não, aqui a potência, 20 watts. 20 watts. Pega a potência igual a U vezes I. Aí pega 20 watts. Pega o U desse trecho que é 40. E o I é desse trecho que é o I1, que eu vi que é 2I sobre 3. Pronto. Pronto. Divide por 20 dos dois lados. Aqui fica 2. E aqui fica 1. Isolo o I. Passo o 3 multiplicando, fica 3. Passo o 4 dividindo 3 quartos. 0,75 amperes. 3 linhas se resolvia essa questão. 3 linhas, mas de qualquer maneira, você tinha que ter essa visão para ver como ela ajuda. Então, maneira 1, acha o tradicional zona. Pega a potência, acha o R, faz o R equivalente, faz o URI equivalente do trecho todo e acha a corrente. Um pouco mais rápido, acha o R, aí faz o URI só aqui em cima, mas percebe que aqui tem que ser quebra a corrente total em 3 partes, dá 2 delas para o R1, uma delas para o R2, porque o R1 é metade da resistência, então é o dobro da corrente. Então, para as maneiras mais ninja, você tinha que saber isso. Está em paralelo, quanto mais corrente e resistência são inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, se a resistência era metade, a corrente era o dobro. Então, divide em 3 partes, dá uma parte para o R2, 2 para o R1, e aí joga aqui no URI, e já pega com o R que você achou,
2i sobre 3, essa corrente aqui, acha o I total. Mais rápido ainda, pega só essa informação aqui, usou essa nessa hora de perceber, né, que era o dobro, que a corrente era metade. Faz potência igual a U vezes I. Lembra que eu falei que você pode usar quando é resistor, porque a potência dissipada é a útil no resistor. Pega a potência, pega o U daquele resistor R1, pega a corrente daquele R1, e você sabe que a corrente é 2/3 do total, né? Porque dividiu em 3 partes, foi 2 partes para ele, e já acha com 3 linhas de resolução.